Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com a sua colaboração através da internet. Num país tão plural quanto o nosso, que em cada canto é possível observar manifestações artísticas, religiosas, musicais, teatrais diferentes, é preciso pensar em estratégias para ampliar os espaços e meios de expressão e articulação da cultura brasileira. Essa produção que mantém vivo o Brasil e suas tradições. No Brasilianas.org de hoje, vamos entender quais as propostas do programa Cultura Viva para a promoção e disseminação da diversidade cultural brasileira. O conceito do ponto de cultura, ele está ligado a três aspectos: a autonomia e o protagonismo das comunidades. Essa multiplicidade de formas tem algo em comum, que é o fazer cultural mesmo em situações socialmente degradáveis. A instituição que se propõe a se associar a um ponto de cultura governamental, claro que sim, tem que ter um CNPJ, tem que ter toda uma estrutura realmente jurídica para poder realmente participar junto ao Ministério. Quando você dialoga, principalmente do ponto de vista cultural, a partir da estética, né, que a gente acredita muito, que é a questão do conhecimento sensível, não só do simbólico, eu acho que você se potencializa. Através da cultura também, né? A gente quer trabalhar essa questão da comunicação, que é uma coisa muito emblemática dentro do país. Bom, para o debate, recebemos aqui no estúdio a Norma Paula Moreira da Silva, que é representante do Ceará na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. O Alfredo Manevi, que é secretário executivo do Ministério da Cultura. E a Luzia Aparecida Ferreira, que é doutora em Ciências das Comunicações pela Escola de Comunicações e Artes da USP e especialista em políticas públicas para a cultura. E temos ainda a presença de convidados na plateia, que são pessoas ligadas ao tema. O Robson Bonfim Sampaio, ex-representante de São Paulo na Comissão Nacional de Pontos de Cultura do Chaua Cultura Viva do Ministério da Cultura e colaborador da articulação política em 2 pontos de cultura em Campinas. A Carla Dose, que é consultora do Ministério da Cultura e responsável pelo programa Cultura Viva no Estado de São Paulo. O Hamilton Faria, que é poeta e coordenador da área de desenvolvimento cultural do Instituto Polis e do Pontão de Convivência Cultura de Paz. E o Adriano José, da ONG Ação Educativa, que trabalha com juventude, cultura e educação. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas e enviando suas perguntas. Como definir o Brasil? Um país de cores e ritmos diversos, uma nação miscigenada tão rara e tão pouco conhecida, que ainda hoje mantém escondidas em seus interiores e periferias atividades culturais historicamente marginalizadas. Há 6 anos, o Cultura Viva é um programa que abre espaço para as comunidades e cria os pontos de cultura, como espaços de produção e articulação cultural e social. Os tambores tocam, sambadores e sambeiras, caboclos e rei Congo, sons e dança que ecoam desde os Açores. É arte, é cultura do sul ao nordeste, preservadas, pesquisadas, dando vida ao que se espera imortal. Esses versos traduzem um dos focos de atuação do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania do Ministério da Cultura, o Cultura Viva, que em 2004, pela Secretaria de Programas e Projetos Culturais, implantou a ação dos pontos de cultura. O conceito do ponto de cultura, ele está ligado a três aspectos: a autonomia e o protagonismo das comunidades e a articulação em rede, que gera um processo de empoderamento social. É uma construção. São pontos de cultura, pontões, pontinhos para as crianças, pontos de leitura, é uma série de experiências que a gente está procurando desenvolver, às vezes em tribos indígenas, às vezes em área rural, na maioria das vezes nas periferias das regiões metropolitanas. E essa experiência está se revelando uma experiência muito positiva no sentido de fortalecer esse processo de empoderamento das comunidades, da possibilidade de desfrutarem de qualidade de vida, de acesso à cultura, ao deleite estético. A
Atualmente existem 3.393 pontos de cultura espalhados por 1.122 municípios brasileiros. E como os pontos de cultura surgem? Funciona assim: as iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil por meio de uma seleção de editais públicos tornam-se pontos conveniados ao Ministério da Cultura. O reconhecimento legal permite que esses grupos recebam uma verba de R$ 180 mil para realizar atividades por 2 anos. Os 483,1 milhões de reais investidos até 2009 têm rendido resultados crescentes. Esses pontos de cultura já incorporam 8 milhões de brasileiros em atividades, sendo que 750 mil em atividades permanentes, num grupo de coral, de teatro, uma oficina de violino, enfim, coletivos artísticos, uma folia de reis, uma escola de samba, né, aí com bateria e tudo mais. E gerando 25 mil postos de trabalho. Você aumenta o teu leque, a sua rede. Isso é mais importante. Não o financiamento, não as propostas do próprio governo, mas sim realmente o contato com as outras redes. Isso aumenta sim, não tem como negar que a possibilidade aumenta. Então assim você aprende mais, você colabora mais e assim você consegue dar passos e resolvendo problemas de repente do teu ponto de cultura, das suas ações sociais e culturais que de repente você não tinha porque você não tinha acessibilidade a esses outros pontos, a esses outros fomentadores ou criadores de cultura. A Anapuaca pretende tornar a sua comunidade Web Brasil Indígena em um ponto de cultura dentro dos parâmetros do Ministério ainda esse ano. Mas lembra que a essência do fazer cultura não depende de formalização. Não é mais nada que fazer cultura, ser cultura, praticar da melhor forma possível, que é junto às suas comunidades, junto às suas associações, seus grupos étnicos, movimentar as manifestações. O primeiro passo nosso aqui, nós vamos tentar dividir em 2 leques aí esse bloco. Primeiro é entender direitinho o que é o ponto de cultura. Eu vou perguntar para o Alfredo Manevi, que é secretário executivo do Ministério da Cultura, quer dizer, fisicamente, em termos de estrutura, em que consiste o ponto de cultura e como que é feita a seleção? O programa consiste em 2 investimentos centrais nessas comunidades e grupos culturais de todo o Brasil. É um investimento em dinheiro e um investimento em tecnologia. O investimento em recursos financeiros prevê um montante de R$ 250 mil ao longo de 2 anos, né, aproximadamente. E o que o Ministério concebeu lá em 2004, muito a partir de uma visão do ex-ministro Gilberto Gil, né, o que ele chamava de doim antropológico, a necessidade de massagear pontos vitais da cultura brasileira, da sociedade brasileira, potenciais que estavam reprimidos. Ao mesmo tempo que há esse investimento em dinheiro, há também um aporte tecnológico com banda larga, equipamentos digitais, estúdio de som, câmera de vídeo, que são os instrumentos contemporâneos para que culturas tradicionais, culturas indígenas, culturas de periferia, hip hop, todas essas manifestações tão diversas do Brasil também se integrem em dinâmicas contemporâneas do Brasil e do mundo. Quer dizer que cada ponto de cultura gera conteúdo que é colocado na rede sobre a sua região cultural lá? Na primeira fase do programa, o Ministério oferecia um kit tecnológico que era padrão. Com o tempo, a gente viu que isso era um erro, que era importante permitir para o ponto a escolha do seu repertório e o programa ampliou a autonomia de escolha. É o ponto de cultura que faz o seu plano de trabalho, que define qual é o plano de ação, qual é o seu plano pedagógico e qual é o seu kit tecnológico. Então, por exemplo, um ponto que trabalha mais com música tradicional, ele vai comprar um equipamento de som, de mixagem. Né? Quem trabalha mais com vídeo vai necessitar de banda larga, com certeza, para subir conteúdos em audiovisual. Então, hoje há, de fato, uma escolha que parte do ponto de cultura. O que o Ministério coloca como condição, quer dizer, é prestar conta das metas de atendimento, ou seja, o ponto tem que ser aberto a todos. A meta está ligada ao número de pessoas que frequentam o
Exatamente. Ponto. Os pontos de cultura. O conceito, o que eu acho revolucionário no ponto de cultura, é que ele parte do pressuposto daquilo que a sociedade já está fazendo. Não é o Estado inventando uma iniciativa na comunidade. Essa é uma virada muito simples, mas muito revolucionária. Ou seja, potencializar os grupos que já estão lá na E comunidade. como é que foi feito para poder saber se esses grupos são efetivamente os mais representativos? Houve uma informação ampla e disseminada para esse pessoal se candidatar? Foi adotado o mecanismo de seleção pública nacional, com critérios transparentes e previamente anunciados, em meios de comunicação capilarizados, rádio pública, televisão. Claro que o programa veio ganhando corpo ao longo dos anos e hoje ele está mais visível, mais presente. Mas na primeira chamada pública do programa, apareceram mais de 3 mil iniciativas para 800 que foram premiadas. Então a demanda estava ali. E a nossa estimativa por estudos que a gente tem é que hoje são mais de 100 mil grupos com esse perfil no Brasil. Nem todos, isso é algo que o entrevistado aponta, tem figura formal, pessoa jurídica, para poder receber o convênio do Ministério, o aporte tecnológico, mas muitos têm essa formalidade e o próprio Ministério teve que se adaptar para trabalhar com os grupos informais. Passar a reconhecê-los também como grupos que fazem um trabalho relevante. Como que é feito a avaliação e acompanhamento? A avaliação é feita a partir de relatórios semestrais que são enviados pelos pontos. Tem visitas técnicas que o Ministério promove em parceria com o terceiro setor. Ele trabalha com universidades públicas, com entidades da área cultural, que eles visitam os pontos de cultura. Recentemente foi feita uma parceria com o IPEA, por exemplo, que gerou uma avaliação muito interessante, que revelou esse número que foi apresentado, 4 milhões de pessoas indiretamente atingidas. Agora esse sistema tem que ser aperfeiçoado, porque hoje são quase de 5 mil pontos, somados os pontos padrão, mais os pontos indígenas, mais os pontos de outros perfis. É muito grupo no Brasil e o Estado, em Brasília, não tem condição de fazer esse acompanhamento, senão ao fazer parcerias com universidades, com o terceiro setor, de maneira a criar um sistema não só de acompanhamento, mas também de qualificação. Queria perguntar para Luzia Aparecida Ferreira, que é doutora em Ciência de Comunicação pela ECA e especialista em políticas públicas para a cultura, como que você vê esse tipo de política? Há risco de dirigismo? Há formas formas diferentes de se fazer política de cultura? Qual é a sua avaliação? Olha, na universidade nós pensamos muito sobre as questões que o Ministério vem desenvolvendo. Nós, da USP, sentimos falta da aproximação mais do Ministério, temos convidado, temos feito vários debates, mas ainda há um distanciamento desse pensar acadêmico com esse fazer. Então, eu vou perguntar para a Norma Paula Moreira da Silva, que é representante do Polo Ceará na Comissão Nacional de Pontos de Cultura, como que você vê essa questão do relacionamento com o Ministério, essa questão da burocracia e sugestões para aprimorar e para melhorar o que tem aí? A relação com o Ministério, os pontos com o Ministério, ela sempre foi muito boa, né? A Secretaria de Cidadania Cultural sempre trabalhou muito diretamente com os pontos, numa conversa muito aberta, numa conversa muito direta mesmo, onde a gente tem sempre toda a liberdade de perguntar, de tirar dúvidas, estão sempre prontos para nos atender. Agora, essa Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, qual é a função dela? A Comissão Nacional de Pontos de Cultura, ela surgiu da necessidade da organização do movimento, porque os pontos de cultura, eles foi no trabalho social, a gente foi vendo que não eram só instituições que faziam cultura, mas instituições que agiam no social e que nós tínhamos que nos organizar politicamente, porque era um movimento que estava crescendo cada vez mais. E agora, também para que a gente trabalhasse essa questão da burocracia. Porque quando cresceu muito a rede, o Ministério ficou um pouco sufocado por ter tanto trabalho. E daí veio a descentralização, não é, com os estados, e os estados estão fazendo de uma forma onde diminui, de certa forma, a burocracia. Quer dizer o seguinte, você tem então, digamos, esse polo no Ceará, que você articula os municípios do Ceará, dá um atendimento e faz o meio-campo com o Ministério. É esse o modelo? Sim, assim, a rede de pontos de cultura do Ceará, assim como tem em todos os estados, eles trabalham com os pontos de cultura de todo o estado, né? De todos, às vezes mais de um ponto de cultura em alguns municípios.
não é? Na realidade, essa representação dentro da Comissão Nacional é a representação do Estado do Ceará, não só da rede. É do Estado mesmo, alguns pontos que são federais, que não fazem parte da rede estadual, mas que são federais, e essa representação vem daí. Essa ligação faz o meio-campo com o Ministério, sim, mas cada ponto tem autonomia para estar ligado diretamente com o Ministério. Tá. Eles não dependem de uma representação. Mas digamos o seguinte, vocês não têm ligação com o governo do Ceará, é uma estrutura... Não temos, tá. Não temos ligação oficial, né, com o Estado nenhum. Vamos a uma pergunta aí de um dos internautas. Uma vez que esse programa de pontos de cultura vem tendo vários sucessos, vários avanços, né, para a cultura brasileira, né, o que emperra para que isso vire uma política pública de verdade? Essa pergunta, né, do nosso internauta, quando que virar uma política pública de verdade, eu gostaria de responder que nós estamos frente a uma das políticas culturais e públicas mais inovadoras da história desse país. E eu estou falando como sociedade civil, eu não pertenço ao governo, não pertenço a articulações políticas, pertenço a uma organização não governamental, e nós sentimos que esse projeto, tanto pelo seu potencial contundente, como pela sua experiência contemporânea, ele pode se tornar não apenas numa política pública regional, local, mas também numa política pública mais ampla, internacional. Hamilton, explica um pouquinho o Instituto Polis, o que faz e como que se integrou a esse movimento. Nós somos uma organização não governamental que de 23 anos, e trabalhamos com políticas públicas, com foco no urbano, com foco na localidade, mas participamos de redes nacionais, redes internacionais, e temos uma área de cultura que tem contribuído para o debate cultural brasileiro há muitos anos. Eu queria perguntar para o Robson Bonfim. O Robson foi representante de São Paulo na Comissão Nacional de Pontos de Cultura e hoje é colaborador da articulação política em 2 pontos de cultura em Campinas. Explica um pouquinho o que é ser colaborador de articulação política em 2 pontos de cultura. Eu sou de 2 pontos, um chama Casa de Cultura Tainã e o outro é nos Caminhos de São Paulo, são entidades que têm pelo menos 21 anos. E uma delas foi a base do programa Cultura Viva, que é a Casa de Cultura Tainã, que a gente participou do GT de desenvolvimento do próprio programa, qual o Serturino, depois ele formatou e colocou o nome Cultura Viva. Eu tenho participado da colaboração dentro da entidade, porque a gente tem um conceito diferente da maioria das entidades do terceiro setor, a forma de hierarquia. Nós não temos hierarquia, então é a colaboração. A articulação dos pontos e o debate sobre política cultural mostra para a sociedade um movimento crescente que busca a manutenção dos programas de produção cultural. É nessa teia de discussões que o grupo se fortalece e elabora propostas para ampliação do ambiente cultural brasileiro. Isso é o que mostra a reportagem. Os pontos de cultura enculturam a política e politizam a cultura. Jogamos mais o foco. Eu diria que o que nós fizemos? Nós quebramos hierarquias culturais. Hoje participa do movimento um grupo de pesquisa de música colonial barroca e um grupo de hip hop. E ambos conversando, recebendo o mesmo valor em dinheiro, tendo o mesmo tratamento, e com isso a gente vai estabelecendo uma plataforma de diálogo que dá voz ativa a quem está na ponta e vive a cultura e que anseia por transformação. Sentimento claro quando os pontos de cultura se encontram num evento que já pelo nome demonstra a proposta de consolidação democrática de novas ideias, através do diálogo e troca de experiência. O TEIA Brasil. E aqui é um momento para isso, trocar experiência com a Web Brasil Indígena, com outros pontos de cultura, com outras redes. Isso é muito importante para a Web Brasil Indígena. Ariane, o que você está achando aqui do evento? Olha, eu estou adorando, né? Eu também sou ponto de cultura lá de Rondônia, estou adorando encontrar o pessoal assim, do Brasil inteiro, conhecer os projetos, o que o pessoal está fazendo, estou achando muito bom. O que você leva da experiência aqui? Muita troca, né? Muita troca de informação, de vivência. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de irmã.
O evento, que já está na 4ª edição, transborda a política. O ponto mais alto culmina no Fórum Nacional de Pontos de Cultura, esse ano organizado pela 3ª vez. Uma arena que reúne representantes dos pontos para debater e traçar diretrizes para a formulação de políticas públicas culturais. É uma radicalização democrática e uma mudança da relação do Estado com a sociedade. Um Estado que seja mais poroso, um Estado que seja moldado à imagem do seu povo. Já no segundo fórum, que ocorreu em 2008, foram aprovadas 125 resoluções específicas e 90 gerais sobre políticas públicas para a cultura. Esse ano o foco é transformar uma política de governo em política de Estado. A gente quer que inclua a Lei Cultura Viva na consolidação de leis sociais que o governo Lula quer fazer, né, para garantir também que isso não é só o Bolsa Família, né, mas essa bolsa cultural que a gente tem, que a gente oferece e dialoga com a sociedade. Então a gente ter certeza que, independente do governo que tiver, vai ter, os editais vão ser mantidos, né, você vai ter uma política de sustentabilidade. Vou perguntar para o Adriano José, ele é da ONG Ação Educativa, que trabalha com juventude, cultura e educação. Adriano, eu queria que você explicasse como que a sua ONG trabalha e como que é essa interação com o movimento, em que você ganha e você transfere também para o movimento como um todo. Bom, a Ação Educativa é uma instituição que trabalha com educação, cultura e juventude há 10 anos, né? A gente se integrou à rede de pontos agora nesse último convênio com o Estado de São Paulo. Para a gente foi uma felicidade saber que o Estado de São Paulo aderiu a esse programa. A gente tinha muitas dificuldades nos outros editais de entrar. E quando finalmente o Estado de São Paulo conveniou com o MINC, né, foi muito interessante para a gente realmente conseguiu entrar nos pontos e pensar a cultura mais no Brasil, né? A gente tem uma atuação muito focada em São Paulo, nas periferias de São Paulo. Então a gente trabalha muito com roda de samba de comunidade, com hip hop, com grafite, literatura periférica, com o movimento de saraus. A gente entrar para de Ponto de Cultura dá uma abrangência de pensar a cultura no Estado de São Paulo e no Brasil de uma outra maneira. Agora, esse contato se dá como? Se dá nessas reuniões gerais? Se dá pela internet? De que maneira que se estabelece esse contato? Esse contato, para a gente, é muito novo, né? Porque faz 2 meses, praticamente, que a gente conseguiu conveniar, fazer o edital e entrar no ponto, que a gente também vê o pontão, mas isso é uma outra discussão, um pouco mais complicada para frente. Mas, por exemplo, a gente participou pela primeira vez da TEIA. Então, ir para um evento como a TEIA, que reúne 2.500 pessoas pensando em cultura e trazendo o seu fazer cultural para dentro daquilo que eu faço no meu cotidiano, é uma coisa excepcional. Acho que eu não conseguiria participar de outro evento nunca que eu tivesse contato com pessoas do Amapá, de Rondônia, de Porto Alegre, discutindo hip hop, ou discutindo samba, ou discutindo de uma maneira mais geral o que é a política de cultura no Brasil. Então, eu queria retomar um pouco essa discussão sobre essa elaboração de políticas públicas com essa articulação dos pontos, porque de um lado se fala que há uma política horizontal, mas de outro lado você tem uma suspeita de dirigismo. Eu queria primeiro ouvir a Carla Dose, que ela é consultora do Ministério da Cultura e responsável pelo programa Cultura Viva no Estado de São Paulo, em cima desse tema também. Isso, eu faço acompanhamento cotidiano no Estado de São Paulo da ação dos pontos de cultura e a articulação dos pontos de cultura em rede, né? Então, acho que a forma como eu entendo isso é que o Cultura Viva ele é uma política pública que incentiva a organização popular. Quer dizer, a organização popular, a organização da sociedade, a capilaridade da ação cultural na sociedade. É um reconhecimento do Estado que esse fazer cultural sempre existiu e agora é protagonista de um processo de construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Quer dizer, pelo que a gente ouviu aqui, você tem um conjunto de ONGs que já existia, que você já tinha uma ONGs rede que já existia. Que está sendo articulada Para agora. ser ponto de cultura, você tem que ter o CNPJ constituído há no mínimo 2 anos com atividades comprovadamente sendo realizadas em âmbito cultural, né? Então, essa questão, né, dirigismo, neutralidade do Estado, é possível uma ação do Estado ser neutra? Quer dizer, nós temos uma ação que é propositiva,
que ela faz uma opção por desesconder um Brasil escondido, alijado historicamente desse protagonismo. Então é essa opção que é feita. E como é que isso se dá cotidianamente? Olha, os pontos, como foi dito aqui, têm total autonomia na elaboração dos seus planos de trabalho, na execução, no que querem fazer, na amplitude das suas articulações, mas o que nós provocamos, qual é a nossa proposição? É dizer, olha, quando a gente se organiza, quando a gente se coloca em rede, a gente se fortalece. E aí isso potencializa enormemente a ação cultural de cada ponto de cultura, de cada entidade dessa, de cada movimento social, de cada associação de bairro, né? Então, eu acho que não há dirigismo, há uma opção política. Então, eu queria ver com a Norma Paula Moreira da Silva, como que você vê sua relação com os diversos pontos de cultura, que tipo de apoio que você dá, e em termos de políticas públicas, que tipo de demanda que você leva para o Ministério da Cultura? Pronto. O Estado do Ceará, quando houve a descentralização, que foi criar realmente a rede estadual, eu fui convidada pela Secretaria da Cultura, na época, para coordenar esse momento, né? Fiquei só na época, hoje eu não estou mais na Secretaria da Cultura. E o que se propôs, o que se colocou foi um trabalho de capacitação. Tanto houve a capacitação para participar do edital, uma capacitação aberta, onde qualquer grupo poderia participar, e a gente capacitava na elaboração do projeto, a ideia que eles já tinham, o trabalho que eles já tinham para transformar aquilo dali no formulário, para responder o formulário, porque não existia esse conhecimento por parte das instituições, não é? E depois de selecionado e tudo, a capacitação para gerir o recurso que é público, né? Que existe licitação, que existe uma prestação de conta. Então, o Estado do Ceará trabalha nesse sentido, né? De capacitar os gestores de pontos de cultura para que eles saibam e possam gerir, mantendo a sua autonomia, respeitando a sua autonomia. Né? Então, eu queria ver com a Nevi. Então, que tipo de política pública, que tipo de insumo que vocês recebem dos diversos pontos de cultura e dos conselhos estaduais para ir mudando essa política pública, ou aprimorando? O principal insumo é que o Estado tem que se modificar para incorporar esse diálogo com a sociedade, essa parceria com os grupos culturais do Brasil, para que eles possam prestar serviço na ponta, atender na ponta. Hoje o Estado brasileiro não foi formatado para esse tipo de programa. E eu acho que é importante debater essa questão do dirigismo que apareceu, acho que é oportuno, até para tirar qualquer suspeita de que essa questão esteja em pauta. Nesses 7 anos de ministério, não há nenhum caso ou acusação, porque eu acho que seria conhecido, a sociedade brasileira e a democracia está madura para perceber esses casos, fiscalizar a imprensa, casos de censura, interferência intelectual, estética, escolha. Pelo contrário, o Ministério se abriu para o Brasil, como o caso dos pontos de cultura, esse substrato, né, da nossa formação cultural, que é complexa e diversa, se abriu para o mundo, para setores como moda, design, jogos eletrônicos, ou seja, não se trata só de mergulhar nas raízes, mas também de se abrir para a modernidade, para a pós-modernidade. De forma que falar em dirigismo, eu perguntaria, dirigir para onde? Porque hoje também o que o mundo está debatendo, todas as questões estão postas em debate. Dirigir para onde? O Ministério não dirige para lugar, não há uma direção no sentido estética, cultural, o que há uma grande abertura. Então, falar em dirigismo, eu acho que é uma mistificação, não faz sentido, não. Me parece que desvirtua o debate. Luzia, quando você fala em dirigismo, no caso, você está falando da política mais geral do Ministério da Cultura ou especificamente de pontos de cultura? Não, como eu disse para você, eu estudo a política pública de cultura em geral, né? Então eu fiz uma análise geral desse desenvolvimento da política desde a época em que chega ao Brasil a família imperial. Então a gente observa nos documentos, a gente analisa os documentos, nesses documentos, no que fica após cada ação, essa questão que dirige essa política para a cultura, que é uma diferença muito grande, nós tratamos nessa questão do para e o de. Porque o discurso que a gente está ouvindo agora é um discurso de inclusão das pessoas, né? E acho que isso é uma grande vantagem. O Brasil realmente está se transformando a partir dessas ações dos indivíduos que dão esse suporte que você está dizendo, a partir de ouvir as comunidades, assim criar uma possível política de cultura, como o Hamilton falou. Nós vamos a um vídeo de internauta. Somos um ponto de cultura não formal, alternativo, por quê? Temos Sarau do Burro, temos encontros musicais, cineclube, entre tudo debate
de arte, discussão de arte. E a pergunta é essa: como a gente continua, né, nossos projetos fazendo o que a gente gosta, o que a gente acredita, né, com um incentivo. Esse mapeamento de todo esse universo cultural aí, você falou que já depois teve esse levantamento inicial do IPEA, de que maneira que, por exemplo, uma organização como essa pode ser captada pelo Ministério? Por meio de bolsas e prêmios, que são outros mecanismos melhores que o convênio, que é um mecanismo mais contratual, é mais direto para a realização ou para algo que já foi feito pela comunidade. Então o Ministério tem buscado se desburocratizar e criar mecanismos mais flexíveis e dinâmicos para poder interagir, inclusive, com os grupos que não é o caso deles se formalizarem. Por exemplo, alguns grupos indígenas questionam a criação de CNPJ, e eles têm razão. Outro dia tinha há uns 4 anos atrás, na verdade, tinha um pajé lá no Ministério. O Ministério abriu as portas para as culturas indígenas, e ele foi lá e tinha uma briga lá no Ministério com os funcionários, porque tinham pedido para esse povo indígena o certificado de IPTU pago. Como é que pode? Ou seja, o Estado não está preparado, a gente está reformando o Estado brasileiro para dar conta dessa complexidade. O Brasil cresceu, amadureceu, mas o Estado ficou, e o Ministério tem feito essa reversão, essa mudança de paradigma. Isso é um trabalho lento, né? Porque o próprio Prêmio da Agricultura Indígena inovou uma coisa muito interessante, que foi a inscrição oral, né? São né? Tradições orais, e que não precisa preencher toda aquela burocracia, etc, etc. Agora, eu gostaria de dizer que, na verdade, esses programas, eles são tão interessantes. O próprio Gil, em Berlim, em 2006, ele fala uma frase preciosa, que diz assim: o programa Cultura Viva é um programa de políticas públicas voltadas para a mobilização e o encantamento. Olha que coisa interessante, né? Então, essa mobilização toda social, muitas vezes, e essas forças que são chamadas da sociedade, o Estado brasileiro, às vezes, ele não tem a estrutura e o tempo cultural, né, e o tempo burocrático, eles às vezes não se encontram. Não é um problema administrativo propriamente do Ministério, é uma coisa do Estado, que ele não está preparado para a mobilização pública. Então, essa mobilização, que é uma chave desse programa Cultura Viva, ele não existe sem essa mobilização. Como o próprio Célio Turino diz, ele não existe sem uma mobilização em rede. Agora, por exemplo, quando a gente conversa sobre o dirigismo, etc., que eu acho que é um tema recorrente nessas várias discussões, nós temos que entender o aspecto mais importante do programa, que é o aspecto do fortalecimento das potências, e não apenas das carências do país. Eu acho que essa é uma grande descoberta. Onde que estão as potências? Porque sempre nós ficamos chorando, e chorando, e chorando, que aqui existe igualdade, aqui existe isso, mas não tratamos de descobrir a potência. E eu acho que nesse processo de culturalização que estamos atravessando no país, vem justamente essa ideia da potência. E o programa Cultura Viva, ele trabalha numa forma massiva, vamos dizer, essa potência, né? E, logicamente, que tem uma série de tensões, tem uma série de coisas a serem resolvidas, a serem superadas, problemas de gestão, etc., etc., que necessariamente vão ser coisas que nós vamos ter que enfrentar no próximo cenário. Colaboração, essa é a essência da cultura em rede. Essa conexão da vida, diálogos e trocas entre manifestações culturais diferentes, e aproxima a produção de regiões distantes e nunca antes conectadas. E ela pode alterar o modo de fazer e pensar a comunicação no Brasil. O conceito de rede de troca de informação empregada pelos pontos de cultura gera na comunidade autonomia política e autoconfiança cultural. E como nenhum desses itens deve ser restrito ao aspecto local, disseminar a produção cultural por meios de comunicação próprios é uma das características mais fortes dos pontos. De modo que esse protagonismo pode ser potencializado com estúdios multimídia. Hoje há 2.500 estúdios multimídia distribuídos em cada ponto de cultura. É um pequeno equipamento de gravação de uma música, um pequeno estúdio musical, uma pequena câmera, mas que permite que se faça filmes, que se produza música, um site de notícias, e tudo isso vai se disseminando pela internet.
Tudo produzido e construído de forma colaborativa e autoral. A gente trabalha com os pontos de cultura, os pontos de mídia livre, nessa forma de alcançar outros públicos que a comunicação mais oficial não consegue chegar. Né? Por mais que a gente também atue em redes sociais, né? A gente tem canal no Flickr, tem canal no Twitter, no YouTube, mas os pontos de cultura, os pontos de mídia livre, eles têm as suas redes, né? E essa disseminação, né? ela simplifica muito. O que aumenta as possibilidades da produção em comunicação. Fugir do convencional e abrir as portas para novas abordagens e vozes. De trabalhar meio que uma disseminação e descentralização de produções, né? Então é um jeito de várias pessoas poderem produzir, várias pessoas poderem colocar o seu olhar dentro de uma produção e isso não ficar centralizado com um pequeno grupo, com um determinado grupo que detém, né, todo o poder, quase todo o poder da comunicação, né? Paulo Barbosa, articulador social da Rede Mocambos, criou um projeto de revista em parceria com outros pontos, com a ideia de reunir quilombolas rurais, urbanos e comunidades indígenas. O objetivo inicial era divulgar o trabalho desenvolvido pela comunidade, mas ampliou e passa a trabalhar com turismo cultural. Ou seja, então a revista ela divulga o artesanato, mas ela não é um veículo de venda desse artesanato, sim, ela te convida para te ir nessa comunidade, conhecer esse artesanato, conhecer essas pessoas e aí sim agregar valor a esse produto, né? E todos os textos são escritos no idioma dos povos. Respeitando a língua, né, como identidade dentro desse processo, né? Um desafio interessante vai ser transformar a cultura também em bem econômico para poder movimentar aí tantas redes e tudo mais, né? Mas eu queria ver com o Robson essa questão do trabalho em rede, da comunicação em rede, como que funciona. Você tem um papel de moderador disso. Como que é essa estrutura digital hoje funcionando e ligando esses pontos? Assim, o começo dela foi uma necessidade do próprios pontos, dos movimentos, de ter uma comunicação mais direta entre eles, né? E a gente acabou montando uma lista nacional onde estão os representantes de cada estado e das ações temáticas, e ali onde troca as informações dos acontecimentos, dos projetos. Também a gente acaba tendo uma parceria com o Ministério da Cultura, que é uma lista que é aberta também, que tem participação do Ministério da Cultura, que acaba horizontalizando as informações que a gente consegue enviar, encaminhar para nossas listas. E são milhares de listas, porque uma lista é da Comissão Nacional. Eu faço parte do Estado, que tem outra lista, que pega a informação da Nacional, repassa para essa lista, e tem pessoas que são de outros municípios, que tem outra lista, e aquilo ali vai chegando as informações na ponta. A dúvida é o seguinte, a indústria cultural, de uma maneira geral, ela pode ser um fator aí de criação de novas profissões e tudo mais aí, de viabilizar melhores preços aí para artesanato, para música e tudo. O que está sendo pensado como uma segunda etapa para transformar essas manifestações num bem econômico também, o Manevi? Eu acho que essa pergunta é fundamental, porque a etapa em que o programa está já chegou ao limite. Os pontos querem integração na televisão, querem integração em circuitos de circulação, interação com outros pontos, querem entrar em dinâmicas de trabalho e mercado. Então, agora a política tem que oferecer possibilidades dessa integração econômica, da possibilidade de circulação dos bens culturais produzidos pelos pontos, na internet, no caso do audiovisual na televisão, no caso do teatro e dança em circuitos nacionais e internacionais. Uma das ações que foram criadas no ano passado busca a interação estética entre artistas oriundos dos pontos com artistas consagrados da indústria cultural, justamente para produzir uma síntese de troca de experiência, e por aí vai. Eu acho que esse é o desafio para um próximo ciclo. Alguns desses pontos querem ser centros culturais, né, sair do artesanato, da característica, às vezes, quase informal em que eles estão, para atingir voos maiores, e o programa tem que estar preparado para oferecer esses mecanismos. Deixa eu passar para o Adriano José primeiro aí, que vocês, de alguma maneira, essa produção que é feita pelo grupo de vocês tentam colocar em redes sociais e tudo mais, ou ainda não chegou nesse estágio? Não, os grupos culturais que a gente apoia na ação educativa, todos, primeiro a gente
paga todos eles que vão lá. E o Você Virar Ponto de Cultura ajudou muito essa profissionalização das pessoas que vão até o nosso espaço fazer o seu fazer cultural. Mas eu queria voltar a um ponto anterior, dos limites do programa, que assim, quando esse governo começou, tinha talvez 2,2, se eu não me engano, do PIB para o Ministério da Cultura. Hoje a gente tem observado aí perto de quase 1% de dinheiro. Mas o que eu tenho observado e acompanho há algum tempo é que o recurso humano do Ministério não tem acompanhado esse número de ações. Recurso humano? Humano. A gente não tem pessoas, a gente não tem regionais em todos os locais para dar conta. Então, você tem 2.500 pontos de cultura demandando uma estrutura em Brasília, muitas vezes, que são ligações interurbanas, que custa, e você não tem um rápido atendimento. Então, eu acho que, do ponto de vista do Ministério, isso tem que ser superado. Senão você corre o risco de um programa que é muito lindo, maravilhoso, e deixou essa cultura brasileira menos branca, menos europeia, com a cara mais aqui de quem está nessa banca, mais feliz, dele naufragar pela insatisfação das pessoas com uma estrutura estatal. Então eu queria perguntar para a Carla, que também é consultora do Ministério e responsável pelo programa em São Paulo, como que pode ser feita essa articulação para que haja um sistema e não um programa gerido a partir de um centro? Olha só, essa rede que o Robson comentou, né, que é a rede de comunicação dos pontos do Estado de São Paulo, participa dessa rede, governo federal, governo estadual e todos os pontos. Então, a informação ali está bastante horizontalizada. A partir da Atena Nacional, agora em Fortaleza, foi iniciada a construção de um cadastro único dos pontos de cultura e, junto com ele, está sendo gestado um sistema único de informação, que pretende mapear toda a produção dos pontos a nível nacional, estabelecendo uma relação de troca, inclusive de produtos, entre esses pontos. Isso está em gestação, esse é o desafio agora, e isso vem sendo feito com uma colaboração muito grande dos próprios pontos de cultura, né, com parcerias como o Instituto Lidas, que tem todo, né, um know-how em tecnologia, e o grupo de trabalho de cultura digital está com uma reflexão bastante aprofundada dessa questão. Então, isso é revolucionário, isso já está em curso. Mas a minha dúvida é o seguinte, quer dizer, quando você pega a tradição nossa aqui de políticas públicas, você sempre tem uma tendência, você pode criar uma base até moderna, mas se não se tomar certos cuidados, sempre tem uma tendência de apropriação daquela política por grupos específicos. Ocorria, por exemplo, na Lei Rouanet, claramente isso. Eu volto ao Manevi, qual a preocupação que está sendo, pensando nesse programa daqui a 10 anos? Será que não corre-se o risco de criar toda uma estrutura que vai ficar eternamente dependente da subvenção do Estado? Eu acho que tem dois riscos. Do programa não se transformar numa política de Estado, no sentido de superar governos, famílias partidárias e não ser apropriado pela política, no mau sentido, ou seja, ser uma política pública. E nesse sentido, a salvaguarda que a gente tem buscado garantir é que vire projeto de lei, que seja debatido com a sociedade, no Congresso, e que seja trabalhado, por exemplo, com todos os estados da federação para que para que a sua base de consenso no corpo social ele possa aumentar. A transparência e no uso dos recursos, ou seja, há uma dúvida tradicional da sociedade brasileira, de setores da sociedade, em relação do papel do Estado com a cultura. É preciso consolidar a relação do Estado com a cultura com um perfil democrático e moderno, e esse é o nosso esforço. E também fugir do perigo de uma certa visão tradicional da cultura como autenticidade, isso seria um outro tipo de asfixia do programa, ou seja, tentar manter os pontos na sua suposta originalidade, pureza da comunidade, quando na verdade o que os pontos querem é alçar voos, querem se integrar em espaços de mercado, de economia, de sociedade, educação. Não dá para confiná-los nas suas comunidades. Esse é um risco de uma certa tradição de pensamento sobre a cultura no Brasil. Que tem na antropologia em relação aos índios também. Que tem na antropologia, que tem na universidade, que tem no Estado brasileiro, que tem numa certa tradição política do Brasil, e que uma figura como Gilberto Gil, quando vem para o Ministério e traz uma visão muito moderna, e como grande idealizador do programa que não poderia permitir uma visão, porque isso seria uma outra forma de asfixiar o programa. Então, fugindo dessas armadilhas, eu acho que a gente permite que o programa floresça como um programa público e não um programa... Então, eu queria ver com a Norma, que teve a última teia lá em Fortaleza, qual a herança que tem em termos de fixação aí de novos padrões de ação cultural, essa reunião de Fortaleza e as demais teias que ocorreram? A teia de Fortaleza, a gente pode considerar que foi um ápice nas teias, né, porque devido ao número de pontos de cultura e de ações
que nós tivemos e pela participação que foi muito grande da cidade. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Nas outras teias parecia assim que a gente era meio intruso na cidade alheia. E em Fortaleza não, os moradores, né, os fortalezenses interagiram com os pontos, inclusive se sentiram contemplados com essa ação, achando que foi feito um pouco assim para nós fortalezenses, né? E o que fica lá, fica a imagem, é exatamente que o ponto, isso que o Manevi falou, né? Que ele não tem que se manter todo o tempo como ele é, né? Como ele vai crescendo e as interações, a participação com os outros grupos, com os outros estados, com outros artistas que não são pontos, né? Consagrados ou não, isso faz com que eles cresçam. Teve uma grande discussão da economia solidária dentro dos pontos, porque isso mostra que o ponto não tem que ficar somente naquela coisa menor. Agora eu pergunto, de alguma maneira, um dos pontos de discussão aí tem sido como estabelecer modelos economicamente viáveis para que esses grupos se profissionalizem? Esse tema faz parte da agenda de discussão? Um dos temas que foi debatido dentro da TEA e também de outros fóruns antes da TEA é a questão da sustentabilidade dos pontos de cultura, porque quando veio o programa, o Ministério foi um incentivo a desesconder o que já existia e, a partir daquilo ali, você tendo basicamente um selo, você consegue abrir uma visibilidade de ações que já é feito e de uma forma bem arrojado. E aquilo ali consegue consolidar uma via econômica do ponto. Pegando alguns exemplos assim que eu acompanho, alguns pontos aqui no estado de São Paulo, alguns pontos sobrevivem independente daquele recurso que foi repassado pelo Ministério, a partir do recurso do Ministério que conseguiu potencializar suas ações. Tem grupos que trabalham com a produção artística, então a apresentação, daí tem cachê, então tem várias formas que esses grupos já, antes de ter esse selo do Ministério, já sobrevivia com essa forma de autossustentabilidade. Então é uma forma de mostrar outra forma de autossustentabilidade que não seja essa do capital. E daí todo esse potencial fantástico, talvez hoje em dia não tenha um país com uma diversidade cultural tão rica assim, de alguma maneira o Ministério está pensando em criar uma plataforma que permita juntar e dar massa crítica para esse pessoal aí? Sem dúvida. A gente não tem menor dúvida de que a nova presença do Brasil no mundo, produto da nossa complexidade como nação, democracia, a força política do Brasil hoje no mundo, tem a ver com a cultura brasileira. A gente acha que a cultura talvez seja o grande diferencial do Brasil na sua emergência como um player global. Então, a dimensão econômica, a dimensão do acesso à cultura, a relação com a educação e o reconhecimento da nossa diversidade tem que andar juntas. A gente não pode pensar os pontos de cultura como uma rede, como uma sociedade alternativa, ou seja, algo à parte da construção da nação. Pelo contrário, esse programa, o que nós estamos fazendo hoje é integrá-lo a ações de desenvolvimento econômico, educacional, informação, ou seja, integração com a rede, com a tecnologia. Então eu queria pegar a ponta aqui, o Hamilton, como que você vê esse movimento de sustentabilidade? E o que falta para aprimorar essas relações com eu acho que esse programa da Cultura Viva ele é tão generoso e ele tem uma potência tão grande que ele deveria ser um programa não apenas do Ministério da Cultura. Deveria haver uma ação transversal entre todos os ministérios, porque justamente a ideia do programa é romper essa departamentalização da cultura. Ainda o Brasil não está desperto para a responsabilidade cultural. Quer dizer, ainda ela é muito um jogo econômico, entendeu? Eu vou aplicar aqui, eu vou aplicar ali, vou aplicar no... Inclusive as próprias leis culturais, elas têm muitas vezes essa manipulação dos grupos, né? Acho que a própria reforma da Lei Rouanet, ela é uma oportunidade até de dar mais lugar para a sociedade, de mais responsabilidade, inclusive, para os próprios empresários, etc. Eu acho que a gente tem que caminhar também para uma ideia de uma economia solidária da cultura, não apenas uma economia apoiada nas grandes leis, apoiada nos editais, etc., mas que dialogue cada vez mais com esses pequenos grupos de rua, de região, de cidade, etc., que não tem uma sustentação econômica, mas que tem uma atividade política e cultural extremamente mobilizadora. Ou seja, uma política pública adequada teria que juntar a ação do Ministério da Cultura, das secretarias estaduais e municipais,
Ministério das Telecomunicações com Inclusão Digital, Ministério da Integração Social, SEBRAE para levar gestão. Então você precisaria ter uma política para a cultura que fosse muito mais abrangente. E aí, eu só queria, só para concluir, dizer o seguinte, que a gente fala muito, há muitos anos, da importância da centralidade da cultura, de que o Gilberto Gil mesmo nos seus discursos falava da importância da cultura como cenário para o desenvolvimento social, econômico, etc. Isso ainda é muito pequeno. Eu acho que ainda a nação, por exemplo, ainda não está sensibilizada para isso. Mas nós estamos ainda muito longe da cultura ser entendida realmente como um cenário de diversidade que pode impulsionar planos de desenvolvimento. Esse vai ser o tema para o próximo governo, efetivamente, seja quem for, estabelecer essa sistematização, que é o salto seguinte efetivo aí na política de cultura. Bom, o Brasilianas.org chega ao fim. Obrigado aí pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveitem para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando suas perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.